Os desafios na vida profissional têm sido tantos para tantas pessoas. E uma das coisas que muito acontece é empreendimentos novos, já no seu início, fechando as portas. Você é aquela pessoa que talvez começou um próprio empreendimento há pouco tempo, questão de 1 ano, 2, de 5 anos para cá, e você não conseguiu ainda se estabilizar, se estabelecer. Essa situação com certeza tem trazido para você ansiedade, angústia, preocupações, mas se você se aliar a Deus, tudo isso pode mudar. Vamos acompanhar a esse respeito. Abrir o próprio negócio é algo desafiador. Quem se arrisca sabe que para comandar um empreendimento precisa ter algumas questões pré-definidas. Além do nicho e do conhecimento de gestão, é necessário saber lidar com as dificuldades para arrecadar linhas de crédito, ter ciência das altas taxas de impostos e driblar a competitividade. De acordo com o IBGE, o número de estabelecimentos ativos em comércio varejista no Brasil já chega a quase 5 milhões. Apesar de ser algo desafiador, os brasileiros parecem mais confiantes. E no primeiro quadrimestre deste ano, foi registrado um recorde de novos negócios. Só nos primeiros 4 meses foram abertas 1.456.000 empresas no Brasil, o que representa um aumento de 26,5% em relação ao último quadrimestre de 2023. Os dados são do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Mas para manter o negócio ativo, é necessário um planejamento sólido. Sem isso, as dificuldades podem não ser superadas. Segundo o IBGE, quase 50% das empresas não resistem e encerram suas atividades em até 3 anos de existência. 25% dos empreendedores brasileiros destacam que o principal motivo para a falência é a falta de uma gestão eficiente. Se você abriu a sua empresa ou comércio há pouco tempo e não tem forças para continuar e precisa de sabedoria para empreender, nesta segunda-feira, venha e veja os seus negócios se multiplicarem com prosperidade. Entendeu? Nesta próxima segunda-feira, inclusive, nós teremos uma bênção especial para os novos comerciantes, os novos empreendedores de modo geral. Você que de 2020 para cá começou a empreender algo, Deus então quer mudar a história da sua vida. Você vai fazer uma aliança com Deus, vai ter um pacto com Deus e dele virá direção, proteção, inspiração, novas ideias e certamente com ele você vai conseguir se estabelecer e prosperar. Obviamente que o Congresso da Prosperidade com Deus às segundas-feiras, ele está disponível para todos, não só empreendedores, mas você que é colaborador, você que deseja ali alcançar cargos melhores, você que tem causa na justiça, você que tem um nome restrito, você que está enfrentando momentos muito crônicos na vida profissional. Deus pode fazer uma reviravolta acontecer na sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais a esse respeito do que vai acontecer nesse dia 11 de agosto, a próxima segunda-feira. Vamos acompanhar agora o que o Luimar e a Luana, eles falaram aqui no altar da catedral. Você sabe que ele chegou a quebrar, mesmo frequentando a igreja, e você vai entender por quê. Luimar e Luana, quem começa falando? Eu. Então vamos lá, Luana, como é que estava a vida de vocês antes do pacto? Então, pastor, eu cheguei na igreja e eu trabalhava de CLT. Eu já estava quase me formando já em processos gerenciais, eu estava trabalhando normal. Mas eu queria mais tempo para Deus, mais tempo para a família, enfim. E eu pedi uma direção para Deus, né, que viesse do altar, para que eu pudesse ter mais tempo. E Deus me deu a direção do ramo da beleza. E desde então, firme no pacto, né, de fé em fé, aliança, altar, Deus tem abençoado, honrado.
E aquilo que eu ganhava em um mês, eu ganho hoje em semanas. Em semanas. Semanas, sim, senhor. Muito mais do que quando trabalhava ali como CLT. E trabalhando bem menos. Bem menos horas. Menos trabalho, menos horas, Menos remuneração maior. Sim, senhor. Essa foi uma visão, uma ideia, uma inspiração do pacto. Do altar, sim, senhor. Uhum. E também, no início do ano, né, a gente apresentou os nossos projetos no altar e um deles era eu mudar de local de atendimento. Eu queria um local melhor, mais bem localizado, né? E há cerca de 3 meses, Deus me deu a direção, caiu no meu colo. Literalmente, caiu no meu colo. Deus entregou. Deus entregou e tem dado muito certo, tem dado muito fruto e... Deus tem honrado, perseverando, Sim, senhor. firme no pacto. Sim, senhor. Luimar. Bom, pastor, eu sou novo na igreja, né? Eu tenho mais ou menos 1 ano e meio na igreja. Eu vim através dela, né? Que ela já tem muitos anos na igreja. E eu sempre tive um preconceito com a igreja exatamente por causa do dízimo. Era que era meu impedimento, era o que impedia de eu chegar na igreja, né? Eu era encarregado de estoque, eu liderava a equipe e eu fiquei 13 anos numa empresa. E o meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio. Então, durante 6 meses que eu estava na igreja, eu saí dessa empresa, peguei a indenização e fui para Silva para empreender. E aí eu abri um negócio, estando dentro da igreja, deu tudo errado. Quebrou o negócio, eu perdi, eu acho que uns 20 mil reais nesse primeiro negócio. Quer dizer, já dentro da igreja, mas ainda não era fiel a Deus. Eu estava na igreja, mas eu ouvi o pastor pregar sobre o dízimo, mas eu tinha o preconceito. Deus ainda não era o primeiro na sua vida. E aí eu fui lá abrir mais um negócio, também deu errado. Quebrei o negócio, gastei mais um dinheiro e assim, o dinheiro que eu tinha já estava acabando, né? E aí um certo dia eu estava ali na reunião, o pastor pregou: se você está aqui, o que você tem a perder? Você já perdeu tudo lá fora, então assim, faça uma prova. E aí foi onde eu fiz essa prova. E assim, foi incrível porque foi muito rápido, né? 2 semanas depois, Deus me deu uma direção de eu empreender na área de vidros. Se o senhor olha aqui assim, essas fachadas, né? Vidro ali, esquadria, eu disse assim: bom, vou trabalhar com isso. Nunca tinha trabalhado, pastor. Nunca. Não fazia nem ideia como é que colocava um vidro numa janela. Foi uma inspiração de Deus. Foi, literalmente. E assim, foi no primeiro mês, o faturamento que eu tive nesse negócio, ele já foi o dobro do que eu ganhava na empresa durante 13 anos que eu fiz a minha carreira. Olha só. Quer dizer, uma total diferença antes de colocar Deus em primeiro lugar e depois que pôs Deus em primeiro lugar. Sim. Você viu isso nitidamente. Com certeza. E Deus tem honrado. Tem, muito. Não para de ser fiel mais não. Não fico... Firme no pacto também? Firme. E assim, pastor, o mais legal é que antigamente quando eu trabalhava na empresa, eu me estressava muito, eu não dormia, eu estava sempre preocupado, por mais que eu ganhava um salário. Hoje não, hoje eu deito, eu durmo em paz, eu não me preocupo com o que vai ter no dia seguinte e Deus vem honrando. Deus tem honrado, tomado a frente, aberto portas, Exato. Tem clientes. Muitos, chega a hora que eu não dou conta, eu digo para ela, eu não aguento mais esse pessoal me chamando o tempo inteiro no telefone, né? É muito cliente. Então Deus tem honrado o casal. Bem. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Você entendeu? O Luimar, então, ele não estava logrando bom êxito, mesmo já frequentando a igreja, porque ele não praticava a palavra de Deus. Deus não era o primeiro na vida dele. Então você vê que Deus ele se manifesta na vida daqueles que obedecem, daqueles que colocam os ensinamentos da palavra de Deus em prática. Isso é um pacto. E isso que você vai aprender na próxima segunda-feira. A nossa central de atendimento espiritual está à sua disposição, 48-3216-6162. Você pode também enviar um áudio ou texto para 11-3573-3500, o nosso WhatsApp nacional. Mas você que nos acompanha aqui em Florianópolis ou em todo o estado de Santa Catarina, as mensagens elas são direcionadas aqui para nós e nós vamos lhe responder. E nós temos aí a plataforma na internet, o pastoronline.com, tá certo? Essas vias aí você pode usar para interagir conosco. Segunda-feira agora, então, portanto, teremos a poderosa segunda-feira da reviravolta. O que significa isso? Deus pegar uma situação crítica, aparentemente perdida, e transformar numa grande vitória, num grande testemunho. Você é o nosso convidado. Acabou. Não tem mais jeito. Não há saída. Desista. Muitos são assolados por esses pensamentos. Sem capital, sem clientes, sem perspectivas. Infelizmente, muitos, ao não suportarem a pressão,
e não conseguirem superar os desafios, acabam desistindo de seus sonhos. Mas é justamente nesses momentos que Deus opera uma reviravolta. Humanamente falando, pode até parecer o fim, mas ainda não acabou. Essa situação pode ser revertida. No lugar do fracasso pode haver sucesso. Da escassez vir a abundância. Da perda surgirem novas conquistas. É isso que Deus faz quando colocamos nossa confiança nele. Se você deseja mudar essa realidade e alcançar sucesso em todos os seus empreendimentos, então participe da segunda-feira da Reviravolta, dia 11 de agosto, com a bênção para os novos comerciantes. Se você abriu sua empresa de 2020 para cá, teremos uma bênção especial para você. Tome nota dos 6 horários. 7 da manhã, o primeiro horário, estaremos pessoalmente com você. Pastor Renato Figueiró estará às 10 da manhã ao meio-dia. Eu retorno às 15 horas. O Bispo Jean Paulo, na viração do dia, às 18 horas. E eu retorno uma vez mais com você, pessoalmente, às 19h30, no Congresso da Noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Aqui está o Templo Maior, no centro da ilha, entrada, estacionamento, palestras gratuitos, inteiramente gratuitos. Você não vai pagar nada para estar conosco e receber de Deus toda a direção. E para mais endereços, universal.org/localizar. Esse é o site de localização do endereço mais próximo aí na sua cidade, tá certo? Bem, a palavra de Deus diz aqui no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, e eu gostaria de compartilhar com você. Vamos ler só o finalzinho do versículo. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Esse é um contexto na época de Neemias, onde havia uma conspiração muito grande contra ele, contra aqueles que o ajudavam a levantar Jerusalém, os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados. Então, tudo aquilo que veio contra eles, Deus transformou em bênção. É isso que Deus faz na vida de quem tem um pacto com Ele. Então, você que precisa de uma reviravolta profissional, escreva no papel a situação que você está e o que você precisa que seja mudado. E traga nesta segunda, nesses 6 horários que eu acabei de citar para você, tá certo? Bom, nós vamos agora acompanhar como é que estava a vida da Gisele, como é que está agora. Boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Gisele. Então, Gisele, antes do pacto, como é que estavam as coisas? Então, bispo, eu sou formada em fisioterapia e tenho mestrado também na mesma área e já estava fazendo a segunda pós-graduação, mas muito frustrada profissionalmente. Todas as oportunidades que surgiam, os salários eram baixos. Eu já tinha até passado um concurso da prefeitura, mas o salário era muito pequeno e isso estava me deixando revoltada, porque mesmo com os títulos, com capacitação, não era o suficiente. E aí eu tinha entrado para o doutorado com a ideia, com o objetivo de dar aula em universidade pública, que aqui na nossa região era a melhor oportunidade financeira. Mas não era o que eu queria, não estava desenvolvendo. E no pacto, eu falei para Deus que eu estava revoltada com a situação, que Ele me desse alguma direção, porque eu já estava a ponto de colocar os certificados na gaveta e mudar de área. E foi quando uma fisioterapeuta colega me disse que estava vendendo uma clínica que ela tinha em sociedade com um dos pacientes, e naquela hora eu pensei, eu não tenho nenhum real para comprar. Mas naquela noite eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu comprei a clínica da fulana. Chegou em casa assim, exato. Mozinho, comprei uma clínica. E ele pulou do sofá e falou, como assim? O que tu tá falando? E eu falei, não fechei negócio, mas eu vou comprar, vai ser nossa. E eu já tinha trabalhado nessa clínica, né? Por isso que ela até comentou comigo. E aí eu marquei a reunião e falei para Deus, Senhor, eu não tenho R$1, mas se for da tua vontade, que a negociação chegue, né, à conclusão e que a gente consiga comprar a clínica. E quando chegou lá, bispo, eles me falaram o valor que eles queriam e era muito alto, não tinha R$1 para comprar, mas eles mesmos me fizeram uma proposta de pagar parcelado, com um contrato só registrado em cartório, sem nenhuma entrada, sem R$1 de entrada, sem cartão de crédito, sem boleto, só na confiança. Disseram que conheciam o meu trabalho, que conheciam o meu caráter, então que não teriam dúvida de que eu pagaria. E hoje a gente está com 3 anos de clínica.
Inclusive, na semana passada, a gente fez um investimento para ampliar a nossa agenda de atendimentos. E eu tenho certeza que o segundo semestre desse ano vai ser ainda melhor. Quer dizer, aquela palavra que diz, ide comprar sem dinheiro, Eu sou dessas. cumpriu-se na sua vida. Sim, pastor. Até, tipo, o meu marido, ele também deu testemunha aqui, e foi o que eu falei para ele, assim, o máximo que vai acontecer é a gente voltar para trás, mas se a gente participar do congresso e não botar em prática, a gente está vindo só perder tempo. Então, a gente tem que ir e botar nossa confiança em Deus. Tomou atitude de fé Exato. e tomou posse. Exato. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus lhe abençoe muito mais. Que reviravolta na vida da Gisele, não é verdade? Aí, proprietária de uma clínica, olha o que Deus faz. Vamos acompanhar agora, recentemente conversei também aqui no altar da Catedral da Fé com o Reginaldo. Acompanhe como Deus tem trabalhado na vida dele. Reginaldo, firme no pacto? Sim, senhor. Como é que era antes, como é que está agora? Antes eu aprendi com a minha mãe, desde criança a gente tem que trabalhar para conquistar as coisas. E eu, com 12 anos, comecei a trabalhar fichado, mas até os 33. Só que eu não tinha direção de Deus, né? Que a gente crê em Deus da maneira da nossa gente, do nosso jeito, mas não vê a prosperidade de Deus, né? A vida sempre miguada. E por causa dessa situação da vida financeira, eu me casei. Daí a minha esposa era dona do lar e eu trabalhava de motorista, de caminhão de concreto. Só que eu chegava, dava o dinheiro todo na mão dela, no final do mês, né, fazia as compras, e dava 15, 20 dias, começava a faltar as coisas, ela vinha cobrar de mim, assim, mulher, eu trabalho, é limitado o meu dinheiro, não tem como mais tirar da onde. E por causa disso havia briga no casamento, havia também um vazio muito grande dentro de mim por causa dessa situação, ao ponto de eu querer fugir, assim, de sumir, sabe? Abandonar tudo. Mas daí, teve uma vez que me chamou a atenção, foi no meu serviço, que se reuniu os motoristas, vamos supor, 4 horas da tarde, sempre para comprar alguma coisa, e a minha carteira é a única que sempre estava vazia. Sempre eles faziam isso, e eu não tinha nenhum real para dar para eles. Tanto é que quando eles já se reuniam, eu já me afastava, porque sabia que eu não tinha. E aquilo doía, porque eu olhava na minha carteira e não tinha nada. A situação do meu casamento também era assim, eu estava no serviço, tinha vontade de ir para casa. Quando chegava em casa, ela me cobrava, o senhor imagina, aí dava vontade de brigar. Por causa dessa situação, eu era nervoso. Se a pessoa me olhasse atravessado na rua, já dava vontade de brigar, fazer... Enfim. E assim eu cheguei na igreja, com a vida financeira destruída. E daí eu conheci na Igreja Universal que cada dia a gente tem que lutar por uma área da nossa vida, que segunda-feira é prosperidade. Daí eu fiz um pedido, não para a vida financeira, porque o principal é o Espírito Santo. Porque quem dá a direção para a gente é o Espírito Santo. E eu pedi o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, me deu direção para abrir meu próprio negócio. E eu não dei ouvido ao Espírito Santo. Continuei trabalhando fichado, vida miguada, sempre aquela vida. Depois de 2 anos, aí eu já estava na igreja, né? Quando eu cheguei, o Espírito Santo... E daí, depois de 2 anos, eu resolvi atender a voz do Espírito Santo, que abriu meu próprio negócio, que é um disco de gás e água que eu tenho hoje. E daí começou a prosperar. E assim, não é porque eu trabalhava de fichado, que não, ou a pessoa trabalha de fichado que não dá, mas o que falta é a direção do Espírito Santo. E o dinheiro que eu guardava para algo, para a gente conquistar, sempre acontecia um imprevisto, o carro quebrava, ou alguém ficava doente. Então, não rendia, né? Não rendia, Coisa não senhor. fluía. Sim, senhor. Depois que eu comecei a fazer a corrente de segunda-feira, Deus começou a me honrar. Hoje eu tinha minha casa de madeira, tinha 3 cômodos da minha casa, e através da minha fidelidade, Deus honrou o meu próprio negócio, que em 2001 eu comecei a trabalhar por conta própria. Graças a Deus hoje eu me dou bem com a minha esposa, que antes eu trabalhava longe e sentia saudade. Hoje eu trabalho 24 horas com a minha esposa. Claro, 24 horas, vamos dizer 20 horas. E se dão bem? Muito bem. E não tenho uma raiva da voz dela. Deus me prospera. Quando tenho uma dificuldade, porque todos nós passamos por dificuldade, mas o meu socorro é o meu Senhor. Amém. Então a gente clama a Deus, Deus responde. Quer dizer, a primeira mudança foi interna, foi o batismo com o Espírito Santo. Sim, Senhor, aquele vazio que tinha dentro de mim acabou. Tem é paz. a presença do Espírito Santo, né? Amém. E aí ele foi dando a direção para as demais senhor. áreas, inclusive a área econômica e casamento. Sim, senhor. Hoje eu tenho minha casa própria, que morava de casa de madeira, isso não significa nada, porque o importante é o Espírito Santo. Mas hoje me deu, através do meu trabalho,
uma casa de 3 andares, tenho o meu carro, tenho minhas 2 motos, trabalho por conta própria, não me falta nada. Hoje, se ela quiser comprar algo, a gente conversa, vamos lá e compramos. Vivem bem. Enfim, vive bem. Vencido as lutas. Sim, senhor. Então vale a pena ter um pacto com Deus. Com certeza. Não para, não. Não, senhor. Amém, Reginaldo. Deus abençoe mais. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. O propósito que irá transformar a sua vida financeira. Prosperidade com Deus. Com a entrega da aliança do pacto com Deus, uma direção muda tudo. E a aliança com Deus mudará a sua vida. Participe nesta segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas, 18 e às 19h30, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Deus é todo-poderoso. Se você se aliar a Ele, Ele fará uma reviravolta na sua vida. Aguardamos por você, então, nesta segunda-feira, dia 11. Como Ele fez aí na vida do Reginaldo, Ele pode e vai fazer na sua vida se você se aliar a Ele e tiver um pacto com Ele. Vamos agora ao momento da oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, invocamos o Teu nome em favor dos aflitos, daqueles, meu Pai, que nos acompanham, esperando, meu Deus, o refrigério, esperançosos, meu Pai, de ver dias melhores. Estenda a Tua mão, meu Pai, para alcançá-los. Estenda a Tua mão, meu Deus, para fazer bater em retirada toda e qualquer maldição, meu Pai, rogada, proferida contra esta criatura que nos acompanha. Eu determino a sua libertação. Seja livre, seja curado, liberto pelo poder do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Amém. Nós estaremos orando na Torre de Vigia para que a sua vida seja sempre abençoada. Deus abençoe e um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Ao Senhor também, Bispo Sérgio Mota e toda a família. E claro, nós vamos iniciar neste domingo agora, dia 10, a semana do batismo. Batismo nas águas, que é batismo de arrependimento. O Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Batismo nas águas significa, então, o sepultamento da velha criatura. Claro que antes de descer as águas tem que haver arrependimento. Essa é a motivação do batismo nas águas. O arrependimento consiste em reconhecer os seus erros, enxergar os seus erros, confessá-los a Deus e deixá-los, abandoná-los e começar a partir de então uma vida nova, viver em novidade de vida diante do Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra. É para a salvação da alma. Então você, amigo e amiga, quer seja da Igreja Universal ou não, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, deseja ter a salvação da sua alma, o batismo nas águas está à sua disposição. Domingo agora, então, começamos a semana e vamos até o dia 17, tá certo? Lembrando que domingo agora teremos a Santa Ceia do Pai Nosso, especialmente 9h30 da manhã, mas também nos demais horários. Aqui na Catedral, na Mauro Ramos, 1310 no centro e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Eu encerro a minha participação deixando vocês com esta matéria a respeito da Semana do Batismo nas Águas. Deus abençoe a todos e até lá. Tantos erros te trouxeram até onde você não gostaria de estar. Mas, e se você pudesse recomeçar? Receber o perdão de Deus, apagar o seu passado e viver uma nova vida. Se há um arrependimento sincero, o batismo nas águas é a oportunidade de deixar para trás a vida velha e recomeçar de forma definitiva. Desta vez, no caminho certo. De 10 a 17 de agosto, a Semana do Batismo nas Águas. A grande oportunidade para você que deseja começar uma nova vida.
Procure uma Universal e saiba mais informações. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar.